o martírio imenso que os cristãos passam. E então Lucas pensa, poxa, Paulo vai e vai dar o símbolo máximo da fé. É o martírio dele, a mensagem de que, de fato, o amor cobre a multidão de pecados. E Paulo fala, eu não vou de jeito nenhum. Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos mais uma vez aqui para o canal Lições de Amor, dentro do nosso quadro paulatino, que visa extrair lições preciosas dessa obra para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, Lucas Gabriel, por favor, se apresente. Meus amigos, minhas amigas, olá a todos, muita paz. Antes de tudo, agradecer o convite da nossa querida amiga Patrícia, que mora em Salvador, né, Bahia, terrinha, né, do meu pai querido. E nesses momentos que a gente está aqui trocando ideias sobre essa obra magnânima, né, que muitos de nós do meio espírita, né, consideram como a obra-prima de Chico Xavier e Emmanuel, que de fato nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fica aqui a nossa gratidão pela oportunidade, pelo convite. E a gente espera, né, a ser útil a todos aqui no canal do Lições e também, é claro, aprender bastante. Nós que agradecemos, viu, Lucas? Ele tá meio tímido, gente, mas Lucas é orador espírita, tem uma série de trabalhos, né, de estudos que ele conduz em diversos canais. Então, fica também o convite para segui-lo e acompanhá-lo nessas reflexões. Então, Não, obrigado pelo carinho. vamos lá. A nossa frase de hoje não podia não ser envolvendo Lucas e Paulo. Então, lá na obra Paulo Estevão, tem um trecho que Emmanuel vai narrar. Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho, falando de uma situação bem específica que envolvia ele e Paulo. Então vamos falar agora um pouco sobre esse contexto histórico. Paulo Exato. estava prestes, né, Lucas, a retornar a Jerusalém e mal sabia ele que o aguardava o famoso martírio, os resgates dolorosos que ele precisaria enfrentar, voltar a se deparar com os fariseus, com os judeus hipócritas. E naquele momento, ele buscava mobilizar, estranhamente para Lucas, recursos para a sua defesa. Ele já havia lembrado sobre a sua cidadania romana, o que houvera o livrado de condenação antes da sentença. Houve a intervenção de Cláudio Lísias e, naquela época, ele estava sobre o governo de Félix, que inclusive o deixou enclausurado por 2 anos, e Lucas chegou para Paulo numa conversa mais íntima, falando sobre os planos dos judeus em relação a ele, que os judeus estavam pretendendo crucificá-lo como fizeram ao Messias. E mediante aquilo, Paulo fica assombrado, digamos assim, com a petulância, com a ousadia dos fariseus e disse que não ia ficar para esperar ver esse tipo de testemunho, que ele ia tomar uma decisão e, se fosse necessário, apelaria para César. Mas parece que Lucas não compreendeu muito isso, reagindo com assombro, parecendo que Paulo estava fugindo do testemunho, quando Emmanuel então observa essa frase. Lucas, o que é que você nos diz sobre isso? Esse é a Emmanuel até vai relatar esse contexto, né, brevemente, essa fala de Lucas, né, que está ali no capítulo 25 de Atos, porque marca, de fato, a história do cristianismo, esse momento em que até então o apóstolo dos gentios, que passou, vai dizer o nosso Aloysio Elias, né, que estudou bastante esse ponto lá do Miudinho de Uberaba, que Paulo já estava nessa altura, já estava com pelo menos 30 anos de carreira apostólica. 30 anos servindo a Jesus. Primeira viagem apostólica ali na região da Galácia, segunda viagem apostólica passando da Galácia, indo até ali, né, depois na região da Europa, visitando até Acaia e voltando, terceira viagem, etc. Até então, que é onde, no final da terceira, ele encerra a terceira viagem, né, vai dizer Emmanuel para nós, ali no finalzinho do capítulo 7, volta para Jerusalém, encontra com Tiago, e aí descobre que tem todo um trâmite, né, de justamente aqueles processos que ele, na sua juventude,
iniciou quando os cristãos estavam agora assim revividos, ainda com mais maldade, com mais ganância, com mais ódio. E então ele é obrigado a estar presente em Jerusalém, a se apresentar para o Sinédrio. Tem uma série de circunstâncias, né, que então exigem que Paulo seja preso. Ele fica realmente preso em Jerusalém, vai para Cesareia, porque ele, né, se diz romano, fica preso realmente 2 anos lá, a mando de Félix, o governador. Depois troca-se o governador, inicia de novo todo o processo de Paulo. Por que esse homem está preso? Se ele é romano? O que está acontecendo? E ele tranquilo, sereno. Eu lembro que tem assim um pouquinho antes, né, tem um diálogo dele com Félix, o governador daquela região, e aí ele começa falando para Paulo, Paulo, olha, por que que você, que é um homem tão influente, né, e Félix já tinha notado que Paulo era um homem, né, com algum cabedal de cultura, pelo menos assim, um cabedal de cultura profundo. Ele fala, por que que você não conversa com algumas pessoas influentes de Cesareia, de Jerusalém, são seus amigos? E Paulo, né, meio que assim, entre aspas, não entendendo, fingindo que não estava entendendo. Mas o que você está querendo dizer, meu amigo? E aí, então, ele dá a ideia, né, realmente subornar as autoridades para que Paulo libertasse. Então, Paulo liberto podia continuar pregando sobre esse Cristo que ele tanto falava. E aí ele fala que ele preferia morrer antes de coadunar com o mal. E ele falou, olha, aqui dentro eu me sinto muito mais livre do que aí fora. Porque, de fato, ele podia estar em qualquer situação. Podia estar livre realmente, no sentido físico, preso ali, levando as chibatadas, as chicotadas. Mas ele fala que, de fato, estava livre, onde quer que fosse, porque ele trabalhava pela consciência dele. A consciência dele não castigava, não lhe escravizava. E esse é um ponto do trabalhador cristão. E aí passam-se anos, né, esses 2 anos, troca-se o governador, então em certo diálogo o Lucas vai conversar realmente com a nossa amiga Patrícia falou e falou, olha, lá em Jerusalém está tudo uma loucura, continuam querendo acabar com você, não querendo te matar, e até então Paulo já sabia disso, nenhuma novidade. Então Lucas fala de fato, olha, eles querem encenar todo o momento da cruz, que nem Jesus. Querem que você passe pelos martírios, a cada chicotada, a coroa de espinhos, que você carrega a sua cruz até o Gólgota como Cristo, seja crucificado realmente, exatamente que nem Jesus. E aí ele fala que todos os pormenores já tinham sido ajustados para que a cena se repetisse igualzinho. Então tem que pensar o Cristo ali pedindo sede, alguém dando uma esponja com um posco, né, água e vinagre para Paulo, etc. Realmente todo o máximo ali que Jesus passou, Paulo passaria. E até então, quando alguém está na posição de servir a Cristo, sofrer como Cristo sofreu e amar como Cristo amou, essa pessoa até então, na visão de Lucas, estava na condição máxima de perfeição espiritual, estava na condição no pico, realmente, né, no topo da montanha espiritual. Porque se a gente olha realmente para a cultura e para a história do primeiro século do cristianismo primitivo, a gente vê, por exemplo, há 2000 anos, né, na segunda parte do livro, no capítulo 5, Lívia, esposa de Publio Lentulus, morrendo ali, martirizada, devorada por leões. A gente vê realmente como os cristãos ali do primeiro século cantavam usando as alturas, em muitos martírios no circo. A gente vê também a morte de Emmanuel em outra encarnação, 50 anos depois, como na história, seu filho Ciro morrendo flechados também no martírio do circo, e tantos outros movimentos cristãos que estão ali. A gente vê uma Joana de Cusa, né, capítulo 15 do Boa Nova, sendo devorada pelas labaredas que estavam ali numa pira, e ela não abjurando Cristo, ensinando sobre o amor. E Paulo tem a oportunidade de vencer a mesma coisa. E mais além. Ele que era, obviamente, destacado ali, porque era ao mesmo tempo, ele convivia entre todos os 3 universos, o judaico, o grego e o romano, e ele servindo a Cristo, como se fosse até, então, vamos colocar assim, um estranho no ninho, para quem entendia pelo menos da alta sociedade. E aí quando ele fala, olha, de jeito nenhum que eu vou passar por isso. E Lucas não entende. Porque até então ele já sabia o que acontecia em Roma. A gente vê, de fato, ali, né, principalmente no capítulo 10 da segunda parte do Paulo Estevão, lá no último capítulo da obra, o martírio imenso que os cristãos passam. E então Lucas pensa, poxa, Paulo vai e vai dar o símbolo máximo da fé. É o martírio dele, a mensagem de que, de fato, o amor cobre a multidão de pecados. E Paulo fala, eu não vou de jeito nenhum. E aí Lucas fica assim, bobo, abestalhado. Porque até então ele estava realmente só conversando, dialogando Lucas, né, na sua concepção, de que você tem que falar para as criaturas. Obviamente, nesse movimento de menosprezar a si mesmo, de falar com a sua própria consciência.
E daí, eu não quero me alongar muito assim, na minha fala nesse ponto, mas é que quando a gente lê essa fala de Lucas, que ele não compreendia por que Paulo estava fugindo, a gente tem de olhar, por exemplo, Simão Pedro, líder ali do colégio apostólico, depois do Cristo retornando ao mundo espiritual. Quando Simão Pedro vai morrer, velhinho, já realmente o cabelo bem embranquiçados, realmente corpo acabado. Quando ele vai morrer crucificado, o único pedido dele é que ele não morra na mesma posição de Jesus. Se for para morrer crucificado, se não tem como, pelo menos me crucificar de cabeça para baixo. Eu não aceito morrer da mesma forma que o meu mestre morreu. Não é medo, não é receio, mas é acima disso do respeito por todo o martírio que o Cristo passou. Cristo passou na cruz longe de ter medo, passou na cruz, olha, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. A gente vê ali na literatura de Humberto de Campos, depois como Irmão X, Maria Dolores, até mesmo o Lúcio, Hilário Silva também falando para nós, em muitos momentos que Cristo estava na cruz, estava amparando os outros. Os próprios evangelhos deixam isso muito claro, que Cristo na cruz estava ali como bálsamo de luz, do alto para a terra, na escuridão de todos nós. Mas só que os apóstolos, ainda que em grande conexão com o Mestre, são espíritos em evolução. Então eles estavam ali na condição de eu não me sinto no direito de morrer como Jesus amou. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem sublime, sublime de esperança, de bondade, de ressurreição, ressurreição no sentido de renovação mesmo, de regeneração espiritual. Então é uma mensagem que somente um grande orador como Cristo consegue passar para a humanidade. No mais, é testemunho, é servir como ele serviu. Então, Paulo está no movimento de extremo respeito e humildade para com seu mestre. Dizendo, olha, se ele passou, só ele passou. Ninguém mais consegue repetir. E ainda que se Paulo passasse por tudo e todos os fatos fossem de fato bem encenados para que ele morresse como Jesus amou, a mensagem seria completamente diferente. Ainda que fosse escárnio, como Cristo passou, né, no escárnio, seriam mensagens diferentes. E ele sabe, essa morte está somente para Cristo. Porque somente ele consegue transformar todo o Calvário em mensagem sublime, de fato, de renovação. E esse é o símbolo máximo de Jesus, se a gente parar para pensar. Cristo pega, de fato, a cruz, símbolo, vamos colocar, símbolo máximo do paganismo, da pior morte que tinha naquela época, da pior de todas, e transforma em símbolo de fé, de perseverança, de amor, de renúncia, de redenção, de superação, de vida após a morte, de fato, que vale a pena amar. Então, por isso que a gente vê esse Paulo assim, entre aspas, muitas aspas nesse ponto, com medo, com receio, porque não se sente no direito de ocupar o lugar de Jesus, a quem ele admira tanto e serviu, como disse o Aloísio, né, há 30 anos. Excelente, Lucas, excelente. E eu acho interessante essa ridícula tentativa dos fariseus de tentar equiparar, né, o testemunho do Cristo com Paulo e, como você me falou, a humildade dele de reconhecer que o Cordeiro de Deus é inimitável. E parece também haver uma espécie de sarcasmo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque o próprio Paulo já houvera falado isso para Estevão e para outros cristãos. Que espécie de mestre é esse que não consegue nem salvar a si mesmo? Exato, tem uma. Aí eu lembro de dois casos. Eu citei Joana de Cruz, então já cito Joana logo que ela passou por um momento da morte, né? Diz Humberto de Campos no Boa Nova, capítulo 15, que Joana de Cruz ali amarrada numa pira de madeira, seu filho também amarrado numa pira de madeira. Então pede para que ela abjure, seu filho pede para que ela abjure também, para que eles possam ser soltos, e ela permanece firme por Jesus, permanece calada, como se tranquila. E aí o soldado romano que está ali prestes a acender a chama, né, que vai devorar o seu corpo, ele fala, é isso que seu mestre te ensinou? Nesse movimento de sarcasmo mesmo. É só isso realmente que ele te ensinou, a morrer calada? E aí Joana responde. E ela é uma resposta que somente um espírito que está em extrema, vamos colocar, extrema sintonia com a causa do Cristo consegue responder nesse momento de grande sofrimento. Que ela diz, não, ele me ensinou a te amar também. E aí ela, né, é devorada pelas labaredas, mas se torna símbolo para nós, mais um dos muitos símbolos, mais uma das estrelas a brilhar no céu de ressurreição com Cristo, da morte da criatura velha para a criatura nova.
Então a gente vê que o mundo ele faz isso conosco. O mundo, é claro, aqui simbolizado no movimento farisaico. Não no movimento farisaico, mas representado principalmente no Sinédrio, né? É muito comum a gente pensar nos fariseus, saduceus ali na morte do Cristo, mas a própria irmã Ilha vai dizer para nós, né? Só fazendo essa ressalva mesmo, de que os fariseus nada tinham a ver com a morte do Cristo. Talvez um ou outro queria matar, mas quando Jesus ali ele é alertado, né, nos evangelhos, né, pelos fariseus, pelos saduceus também, de que o Sinédrio estava pensando em alguma coisa para matá-lo. Os fariseus até avisam que ele, né, vão buscar matá-lo em breve. É só fazer essa ressalva, mas a gente pode ver todo esse, vamos colocar essa maldade do mundo aqui nessa passagem representada no movimento judaico dentro do Sinédrio. Nos sacerdotes, no sumo sacerdote, até mesmo em Roma, né, que não tomava partido no caso. Os romanos ali ao redor. E esse grande movimento de sarcasmo é aquele momento que a gente vê realmente que está ali no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 4. A luz brilhou na escuridão e a escuridão não a reteve, ou não a compreendeu, em outras traduções. Que de fato a luz passa, mas você não segura. Você não pode parar a luz de forma nenhuma. Você pode fazer o que você quiser nesse movimento para ir contra, mas só tem uma maneira de você ter a luz, é você realmente absorvê-la, como o girassol que está ali sempre voltado para a luz. O mundo vai criar muito escárnio, muito escândalo, o mundo vai criar esse grande movimento, né, de trazer as filosofias vãs, vazias, que nada tem a ver com as filosofias de Cristo. Mas o discípulo bom mesmo, e brincando realmente, usando aqui o termo senso como bom mesmo, é aquele que ainda permanece fiel, ainda que para os outros que já bebem, né, realmente da filosofia do Cristo, pareça que não. Esse movimento de sarcasmo é um movimento realmente de intimidação. Mas como o Paulo falou, olha, aqui na cela eu estou preso. Lá fora posso estar livre para vocês. Aqui, lá, tanto faz. Permaneço livre. Da mesma forma, vocês podem fazer escárnio, podem fazer o que vocês quiserem, mas a minha consciência permanece reta. E isso também é uma resposta que dá na atitude somente de alguém que nem Joana de Cuda tem extrema intimidade com Jesus. Daí eu lembro também uma mensagem de Paulo, que está no primeiro capítulo da sua carta aos Gálatas, versículo 10, que ele fala, olha, se eu quisesse agradar as criaturas, se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, de nada me adianta, ou de nada me serve esse grande interesse de vocês em me apequenar. Me apequenar no sentido, né, de fazer a afastar da tarefa. Porque eu não vou. Porque eu não sirvo a causa dos homens, eu sirvo a causa do Cristo. Muitas vezes a gente vê um Paulo enérgico, um Paulo que fala a verdade na cara de Simão Pedro, como a gente vê lá em Antioquia da Síria, né? Na igreja. A gente vê um Paulo sempre resoluto, porque era completamente fiel. Fiel de verdade a Jesus. Então o Sinédrio podia ter muitas maneiras de machucá-lo e de nada ia adiantar. É quase se fosse de fato ali vamos colocar também nesse movimento, uma ressurreição da própria persona de Estevão. Porque Estevão, nosso Gesiel, quando é julgado por Paulo de Tarso, na primeira parte do Paulo, Estevão fala, meu amigo, o Sinédrio pode ter muitas maneiras de me machucar, me fazer chorar, mas eu não lhe conheço uma para me fazer renunciar a Jesus. E Paulo agora, nesse mesmo movimento, trocou a posição verdugo auxiliado e justamente condenado é o protetor. Então agora ali, nesse grande movimento de simbiose entre Estevão e Paulo, ele fala, pode fazer o que quiser, mas não vai me tirar do meu centro, do meu equilíbrio de mim mesmo. Como ele mesmo vai dizer, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. De tal modo, as picuinhas do mundo não o atingem. Semelhantemente, também paralelamente, ele não busca agradar as criaturas. Portanto, esse movimento do sinédrio de sarcasmo de nada adianta. É realmente o homem que sabe construir, edificar a casa sobre a rocha, como está ali, principalmente em Lucas, né? Capítulo 6, versículo 46 ao 49. Perfeito. Ô, Lucas, e esse desapego à imagem é algo ainda tão difícil, mesmo no nosso cenário espírita, né? O próprio Lucas, nesse diálogo, chega a interrogar. Mas eu receio que os nossos irmãos não vão entender, como você está falando, né? A sua, Perfeito. a sua posição. E eu queria também que você comentasse, Lucas, assim, a gente sabe, a Amélia Rodrigues fala isso em Quando Voltar à Primavera, sobre a obsessão coletiva, o assédio das trevas, né? Principalmente insuflados no meio da multidão, que acabaram incentivando a triste cena da crucificação, né? E influenciando também parte dos fariseus. Então eu queria que você comentasse sobre isso, o desapego à imagem
e a vigilância, principalmente nesses dias. Tem uma... Citei, né, Gálatas, capítulo 1, versículo 10, né? Se eu quiser servir aos homens, não será servo de Cristo. Tem uma mensagem de Emmanuel que está ali, se não me falha a memória, é o Pão Nosso, capítulo 47, que ele vai falar, comentar esse versículo, ele vai falar justamente disso, da criatura que busca os aplausos da multidão, os aplausos do mundo, que é realmente um movimento de grande infelicidade. Porque o mundo realmente saúda, aplaude, coloca ali, vamos colocar nos trend topics, né, no primeiro no Twitter, está sempre em voga no Instagram, no Facebook, na quantidade de milhões de views realmente no YouTube, justamente aquilo que para nós é causa de grande escândalo. Escândalo no sentido de estar completamente ou ter valores diametralmente opostos ao de Jesus. Realmente valorizando os conceitos espirituais em detrimento dos materiais, dos do mundo realmente, os da carne como um todo. E aí, Emmanuel vai tecendo a mensagem, né, em relação a isso, de não buscar os aplausos dos outros, mas servir justamente com a consciência reta, tranquila. Ou seja, você deitar de fato ali, final da noite, ainda que cansado, ainda que incompreendido, ainda que de fato se sentindo pelo menos completamente sozinho, desamparado, com a consciência tranquila, deitar a cabeça ali no travesseiro e estou cansado, estou exausto, sou atacado, ninguém me compreende, ninguém, entre aspas, me compreende. Mas aí Emmanuel termina dizendo, mas Cristo conhece, e isto basta. Todos os nossos esforços na seara da luz não são de fato ali inúteis, infrutíferos. O que a gente não pode fazer é de forma nenhuma pensar, e é nesse movimento de personalismo, de que na semeadura nós também somos responsáveis pela colheita. André Luiz fala isso para nós no capítulo, eu não lembro agora do capítulo, mas está na Agenda Cristã, que ele diz, trabalhe na semeadura, com a consciência de que você não é, de fato, quem vai colher. De fato, a semeadura é nossa, mas a colheita pertence a Cristo. O trabalho nos cabe, mas o mérito, o resultado, tudo pertence a Jesus. Como ele até mesmo vai dizer no final do capítulo 8, né? Nesse mesmo capítulo que a gente está vendo, quando ele está indo em direção a Roma, iniciando a viagem ali em barco com Lucas, ele fala, olha, de nada de bom, nada bom meu vem de mim. O Cristo preenche o vácuo de nossas almas, o vácuo de nossas existências. Ou seja, não sou eu, de fato, o bem ali que está operando, é Cristo operando através de mim. Isso que significa ser carta viva do Cristo, como ele vai dizer nas suas epístolas também. É esse momento de se reconhecer, como Francisco de Assis vai dizer, tem uma mensagem que está ali no 30 anos com Chico Xavier, eu não lembro se é o anexo A ou B, mas é um desses dois anexos, que Francisco de Assis disse que nós somos mendigos dos milênios. Nós, de fato, somos grandes devedores da providência, rendemos muita, muita importância a Cristo, com Ele temos uma grande dádiva. O bem que de fato fazemos, né, o bem que vem através da nossa inspiração não é nosso de fato, mas das altas esferas do Cristo. Então, nesse movimento de saber o mérito não nos pertence o suor, as lágrimas, as gotas de sangue, é qual aqui falando uma linguagem metafórica, mas também como Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo. As dores deste mundo hoje são as dores morais. Esse é o papel, de fato, daquele que está buscando se aproximar do Cristo. Deixar a persona para trás e se reconhecer devedor e trabalhar para Jesus e com Jesus, é claro. A gente vê ele constantemente fazendo isso. E como é que Paulo consegue fazer isso? Ainda que Lucas não entendesse, ainda que ele explicasse que era um movimento completamente fútil do Sinédrio, por que ele decide tanto ir para Roma? Pode parecer, eu não sei se eu estou avançando um pouquinho, se você perguntar em relação a isso, mas acho importante falar disso, porque esse grande momento que Paulo vai ter de não ligar para a sua imagem, mas se colocar à disposição da tarefa, é o que vai fazer ele ir para Roma. Porque ele não está pensando nele. E esse, para mim, é uma grande resposta a essa ausência em Paulo. Ele está indo a Roma porque ele não está pensando nele, ele está pensando naqueles que estão morrendo em Roma, que estão, de fato, morrendo aos montes em Roma. Porque se ele morre em Roma como Jesus, ele vai ser glorificado. Ele vai ser um grande símbolo, ele não quer isso. Tanto que quando Lucas pede para ele, olha, eu quero escrever sobre você, as pessoas precisam te conhecer. Ele fala, não, as pessoas têm que conhecer Jesus, têm que conhecer o Cristo, não eu que sou pecador, que sou infeliz, sou pequeno, no movimento de grande humildade. Lucas não insiste, ele aceita com as suas ressalvas, mas vai. Mas ele vai para Roma justamente pensando nos outros.
E aí, quando ele lê as anotações de Levi, o nosso Mateus, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores, os mansos, ele vai pensando em cada um desses. Ele ia para as cidades não simplesmente para deixar a mensagem viva do Cristo, né, existente, mas porque ele sabe que a mensagem viva no coração de alguém é fonte primordial de reerguimento de si mesmo. É aquilo que faz a gente permanecer firme e forte na tarefa. É o que faz a gente, ainda que a gente não perceba, que a gente se condene muito como criaturas infalíveis, é essa energia que vem desses conceitos que nos ajuda, que nos auxilia na tarefa de você com seu canal no YouTube, com as palestras aí em Salvador, ainda que nós na pandemia afastados, fazendo o que a gente pode, ainda que não pareça muito, passando a mensagem do Cristo adiante. Porque tem alguém que precisa muito dessa mensagem. Tem alguém que precisa saber que Cristo existe, que Cristo vive, que Cristo não morreu na cruz, que a cruz ali é uma mensagem de grande redenção, é uma mensagem de libertação, uma mensagem de amor, uma mensagem realmente que mostra para nós o roteiro de felicidade, de entrega, que nós somos criaturas espirituais, de fato, experiências terrenas, que não somos daqui, estamos aqui. E é esse alimento que nos alimenta, que alimentou Paulo, que de fato nutriu ele, nutriu a sua alma para ele seguir adiante, porque tinha alguém que precisava da tarefa. Até tem um momento que ele é apedrejado, se não me falha a memória, na primeira viagem, que ele é muito sofre muito ali com Barnabé, ali na região da Galácia. Então, a hora que ele acha que ele vai morrer. Se não me falha a memória ali, em Listra, né, que ele conhece Timóteo, ele acha que vai morrer, tudo e tal. Mal sabia ele que tinha anos e anos ainda de serviço, né? Tinha a segunda, terceira viagem em Roma, etc. O tempo lá também em Roma. E aí ele vai morrendo, ele pensa, Jesus me reservou a morte que nem Estevão, justíssimo. Matei Estevão assim, tem que morrer assim. Mas aí tem uma frasezinha que Emmanuel lança lá, que ele pensa nos sofredores, em todos aqueles que ele pôde conhecer, que ele já pôde levar a palavra do Cristo. Então é esse alimento, de fato, esse sentimento que instiga Paulo a ir para Roma. É um grande movimento de distanciamento do personalismo. Ele vai para secar as lágrimas dos outros. Porque ele sabe que ele vai morrer em Roma, ou pelo menos sabe que vai sofrer bastante em Roma. Porque ele sabe como é que está sendo a perseguição lá. Ele vai para amparar, para ajudar, não para fugir. Como ele mesmo vai dizer, né? Se não me falha a memória, eu acho que é a primeira carta dos Coríntios, capítulo 9, que ele fala assim: para os fracos me fiz fraco. Ou seja, para aqueles que estavam sofrendo, fui sofrer com eles. Para aqueles que estavam ali sem esperança, eu fui lá com eles. Não me mostrei superior, não me mostrei influente, não me mostrei que sabia de tudo. Fui lá chorar com ele. Fui dividir as dores, as pitangas com ele. É um movimento completamente oposto ao personalismo. É, de fato, Cristo vivendo nele e, consequentemente, atuando por ele. Ô, Lucas, que perfeito, viu? Eu quero, por conta do tempo, te convidar para as considerações finais e já agendar as próximas vezes que você vem voltar aqui no quadro para a gente falar de todas as citações que você criou aí, que você disse. Claro, será um prazer. Eu deixo como mensagem final, voltando agora realmente para Lucas, esse receio de Lucas. Eu não quero tomar muito tempo. Tem um texto muito bonito do Humberto de Campos, se não me falha a memória, já com o irmão X, é o adversário invisível. Que Jesus está ali em Sicar com os apóstolos, está com 4 apóstolos, né? Simão Pedro, Tiago Maior, Bartolomeu e Filipe. E aí eles estão caminhando com Jesus, e aí eles vão relatando cada um passou naquele dia. Simão Pedro, né, tá falando, olha, eu estava ali andando sozinho, até que eu vi 3 mulheres, mães, sendo chicoteadas por soldados romanos e seus filhinhos chorando. Eu pensei, de fato, em até lá realmente. Não pensei de forma nenhuma em entrar em contato físico, porque isso daria muitos problemas. Mas eu pensei em dialogar ali com os soldados romanos. Até que eu pensei que talvez eu falar com eles causasse problemas para nós. E aí eu fui embora. E aí, logo em seguida, vem Tiago Maior. Não, mas eu também passei por muitos problemas hoje, sabe? Eu estava andando, até que eu vi uma mãe com seu filhinho, né, desamparados, passando com muita fome. Eu bem que pensei em dar o braço para ela, né, para ali ajudar ela,
Até que eu pensei que logo adiante tinha ali uma coluna de trabalho ativa, tinha ali trabalhadores por perto. E podiam pensar que eu ensino a boa nova, mas que eu também sou motivo de escândalo, andando com uma mulher assim, então eu preferi ir embora. E aí vem logo Bartolomeu. Não, pois é. E olha, eu estava ali até que eu passei perto de duas figueiras e vi um ladrão, e aí o irmão X, né, diz que é Bartolomeu diz que é um ladrão conhecido da região, e eu vi um conhecido ali, ladrão, realmente com uma grande ferida no peito, machucado, quase que à beira da morte, ali perto da figueira. Eu realmente pensei em ajudar, amparar, vi ali que estava a ferida realmente feia, aberta, sangrando, e eu pensei, o que os outros vão achar de mim ajudando um ladrão? Então não quero causar problema para ninguém, nem para a gente, fui embora. E aí veio o último, o Felipe, contando. Passou pelos mesmos problemas. Foi rodeado, ele vai dizer, por quase 30 pessoas ali, cada uma querendo uma explicação, querendo ouvir os conceitos da Boa Nova. E aí ele diz, mas eu sou criatura muito infeliz, pecadora. Eu não me sinto no direito de passar essa mensagem adiante. Porque, de fato, eu não quero, né, ser motivo de sarcasmo de ninguém. As críticas dos outros, esse chicote horrível que é a opinião alheia. Então, quando eu não me senti no direito, fui embora. E aí Simão Pedro, né, já colocando Jesus na rodinha, então, o que o senhor acha? A gente agiu bem? E aí Jesus, naquele momento, né, que só o Cristo sabe ser, fala assim, irmão, de fato, vocês passaram por muitos perrengues hoje. Vocês foram visitados por um grande inimigo nosso. Um inimigo que realmente está ali combatendo conosco diariamente. Esse adversário invisível é o medo. Ele fala, Simão, você deu abertura para o medo, achando que os outros iam falar de você. E aí ele apontou logo em seguida, ou pelo menos comentou em seguida para Tiago Maior. Tiago, você também deu vazão ao medo. Ao que as pessoas pensariam, né, a respeito de você amparando alguém. E aí Bartolomeu fez a mesma coisa. Bartolomeu teve o medo de amparar alguém, para não ser motivo ali de escândalo. Felipe também foi medo em relação à opinião dos outros. E aí Simão Pedro, já aflito, falou, putz, mestre, é verdade. Mas o que a gente faz para perder o medo? Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque o que o Lucas tinha era muito medo. Mas principalmente medo do que os outros iam pensar. Fala, Paulo, as pessoas não vão te entender. E Emmanuel fala, as pessoas não entenderam Paulo até hoje. Acharam que ele estava fugindo, quando ele estava justamente indo para a missão mais perigosa. Muitas vezes o jugo do mundo vai ser esse. E principalmente daqueles que estão ao nosso redor, que, como a gente comentou, bebem no conceito do Cristo. E aí o Cristo fala, olha, para justamente acabar com o medo, é necessário muito sofrimento e muita luta, para que o nosso coração como um todo sintonize com a causa de Deus. Então não vai existir medo, desânimo, amargura, nada disso. Porque nesse movimento que a gente vai estar se aproximando do Cristo, a gente perde a necessidade de escutar simplesmente a opinião alheia. É claro que isso não nos impede de forma nenhuma de escutar, de receber, entre aspas, aqui, os feedbacks positivos, o que de fato as pessoas estão dizendo. Não é um movimento de orgulho, mas é perceber de fato que trabalhamos com Cristo, pelo Cristo, mas ouvindo a voz da nossa consciência. E não o medo da opinião do mundo. Porque, de fato, servir com Jesus e para Jesus é muito bom. É o que movimentou Paulo, é o que futuramente movimenta Lucas ali a escrever o Evangelho que leva o seu nome, Atos dos Apóstolos também, e é acima de tudo o que nos move até o dia de hoje, ainda que a gente não perceba. Então, minha mensagem final é que a gente busque dessa desassociação de si mesmo com o medo dos outros, o que as pessoas vão pensar. Paulo não teve medo, ele estava completamente são, seguro de si, porque se entregou tranquilamente a Jesus. Através, é claro, de muita renúncia, luta interna, mas se entregou e perdeu o medo. Trabalhou fielmente até o Cristo, até os seus últimos dias. E esse é o nosso desejo para vocês aí também do canal do Lições, para você, minha amiga, para todos que nos assistem agora, percamos o medo. O medo de fato de servir, o medo de se retirar. Então, minha amiga, que Jesus lhe ampare, lhe abençoe, que venham muitos vídeos para o canal, que vocês permaneçam firmes e fortes aí em Salvador, espalhando a mensagem do Mestre com muito carinho, com muita humildade e com muita paz. Ô, Lucas, que assim seja. Para você também. Muitíssimo obrigada, viu? Um grande Eu que abraço. agradeço. Até a próxima.